Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Sonali e esse aqui é o Ler Coffee, Livros e Café, onde a gente costuma conversar sobre livros tomando aquele cafezinho. Hoje eu estou aqui diretamente do meu trabalho. Ultimamente eu tenho gravado muito aqui devido à correria, falta de tempo. Inclusive eu já vou pedindo desculpas, tá com 2 semanas que eu não tenho gravado vídeo, não posto vídeo aqui pra vocês, por conta da correria mesmo. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, eu tenho uma loja de maquiagem com a minha irmã e agora também eu sou maquiadora profissional, então esses últimos dias eu tava me profissionalizando, tava vendo alguns cursos e tal, então é por isso que eu sumi um pouquinho daqui, mas já estou de volta, tenho vários projetos bem interessantes para os próximos dias, para as próximas semanas, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras, incluindo o mês de julho e agora o mês de agosto. E é interessante falar sobre isso, o quanto as leituras são, como é que eu posso dizer, inconstantes, digamos assim. Principalmente para mim, que não tenho muito tempo para leitura, eu leio só mesmo antes de dormir. Costumava ler no meu horário de almoço, mas aí eu assisto uma série. Nesses últimos dias tenho visto videoaulas online sobre maquiagem. Estudo para concurso, né? Também sou concurseira, faço letras em inglês também. Então, assim, é uma rotina muito cheia. Então, o espaço para leitura tem se tornado cada vez menor e para mim isso é péssimo. Tanto é terapêutico para mim ler, como é terapêutico para mim também conversar sobre as minhas leituras, né? Criar o conteúdo literário, não só por criar e ser só mais um criador de conteúdo, mas ter com quem conversar sobre os livros. No meu ciclo de amizade eu não tenho tantas pessoas leitoras assim pra gente conversar sobre livros, então aqui é um espaço mesmo onde eu tiro pra conversar sobre as minhas leituras de forma bem espontânea, bem natural, como se a gente estivesse bem um de frente para o outro. Por falar nessa inconstância, no mês de julho eu li 5 livros e isso se deve a vários fatores. Ao livro especificamente, porque às vezes tem livros que são mais empolgantes e a gente deixa de fazer as nossas obrigações para voltar para o livro. São livros às vezes de leituras mais fluidas ou às vezes também a gente tá com mais tempo. Já nesse mês de agosto, acreditem, eu estou lendo o mesmo livro desde o início do mês até agora e eu não tenho nem ideia de quando eu vou terminar, mas eu quero terminar muito agora nesse mês de agosto ainda. Mas ao mesmo tempo, eu não tô querendo terminar ele na pressa, porque vou falar dele agora pra vocês. É Huckleberry Finn, de Mark Twain, o meu primeiro contato com ele. É um livro que nem estava nas minhas metas para ler esse mês, mas eu vi lá na estante, eu disse, eu acho que eu vou ler esse livro, tô com vontade de ler. Porque ano passado, eu criei uma meta de ler alguns livros indicados por Rory Gilmore. E um dos livros indicados por ela foi justamente Huckleberry Finn. Esse livro ele se passa na Guerra Civil Americana, no sul dos Estados Unidos, e aqui nós temos uma amizade improvável entre um escravo e um menino branco. Ambos estão fugindo de uma realidade opressora para eles. E o livro ele tem 500 e poucas páginas, 512, e agora que eu estou na página 316. Como ele é um grande clássico, eu não estou tão apressada em ler ele, sabe? Tô lendo ele realmente quando eu posso, quando eu tô com tempo. Ele é uma leitura boa, é uma leitura cativante, mas ele não é aquela leitura empolgante de você ficar 24 horas pensando nele, sabe? Então eu acho que isso também é um dos motivos por eu estar demorando um pouquinho, porque quando a gente quer, a gente encontra tempo, né, para ler um livro que não sai da nossa cabeça. Mas ele é um livro muito bom, muito maravilhoso, e eu quero muito terminar ele agora no mês de agosto. A minha meta do mês de agosto, dos Esquecidos na Estante, para quem não sabe, tá chegando aqui agora, esse ano de 2025 eu tirei para ler realmente os livros que estão encalhados na minha estante. É tanto que eu tô me controlando mais em comprar livros, realmente lendo os livros que eu tenho na minha estante. Eu criei várias metas para desencalhar esses livros e uma delas foi colocar um livro para cada mês. E o do mês de agosto seria Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu não sei se vai dar tempo, né? Eu também estou fazendo parte de um clubezinho de leituras
e o livro do mês lá, faço parte de 2, né? O Leia Mulheres, mas o Leia Mulheres eu nem sei qual é o livro que elas estão lendo, infelizmente. E tenho até uma meta para ler 6 livros desse clube, que são livros espetaculares, escritos por mulheres de várias nacionalidades, é bem interessante. E o outro é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que eu quero muito ler. Então eu queria muito encaixar ele agora. Se não for para mim ler agora no final de agosto, que eu acho muito difícil, eu vou ler no início de setembro. E agora vamos falar das minhas últimas leituras do mês de julho. Foram livros maravilhosos. Fazer aqui um mini flashback, né? Uma retrospectiva. Vou começar por esse aqui, que já tem vídeo no canal falando sobre ele. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É um livro extremamente político, atemporal, maravilhoso. Muito parecido a intenção do autor, né, com 1984, de George Orwell também. É tanto que eu gravei os dois. Eu gravei um vídeo falando dos 2 livros, então já tem vídeo no canal falando sobre eles. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, por isso que eu não vou me alongar muito falando sobre ele. Maravilhoso. Outro livro que eu li esse mês, no início, o primeiro livro de julho, foi O Professor, da Charlotte Brontë. E é uma das minhas metas que vem desde o ano passado. Eu decidi criar uma meta de ler todos os romances das irmãs Brontë. Já li O Morro dos Ventos Uivantes 2 vezes. Já li A Inquilina de Whitford Hall. E já li também Jane Eyre. Jane Eyre é espetacular, né? Então eu segui, né? Já tinha lido um livro de cada irmã. Fui para Charlotte Brontë com O Professor. É um livro bem maravilhoso também. Não tanto quanto Jane Eyre, né? Aqui a gente tá acompanhando a jornada de um rapaz inglês que foi pra... qual foi o país, gente, que ele foi? Bélgica. Ele foi para a Bélgica. E esses livros da Charlotte Brontë se misturam muito com o que aconteceu na vida dela. Ela também passou um tempo na Bélgica. E parece que há rumores de que ela se apaixonou pelo professor. Então, assim, muito da vida delas, elas colocam nos seus livros, até porque era a experiência que elas tinham, né? Elas não eram mulheres viajantes que tinham uma alta bagagem de experiências para compor grandes romances com vários e várias coisas. Mas elas usavam muito de coisas que ela via acontecendo com ela, com outras pessoas. Eu acho incrível isso, sabe? Porque elas, sem ter muita experiência de vida, de mundo, elas fizeram livros espetaculares. E O Professor se parece muito, assim como Jane Eyre, se parece muito com a vida de Charlotte Brontë. O Professor também. Eu acho que é um livro muito pelo ponto de vista masculino, né? É um livro que tem algumas coisas um pouco... preconceituosas, aquela soberba inglesa em relação a pessoas de outros países, de outros costumes. Eu venho falar depois sobre ele com vocês, porque cada livro delas que eu for ler, eu quero trazer resenha especificamente desse livro, de qualquer livro delas, enfim. Então esse livro é uma maravilha, adorei. O próximo livro que eu quero ler delas é Agnes Grey, da Anne Brontë. Outro livro que eu li esse mês foi esse daqui, O Mundo Sem Eles, da Katia Kreutzmann, que é uma parceria que eu tenho com a Oasis Cultural, que é uma agência literária que divulga novos escritores, trabalha nesse sentido de divulgação, como é que eu posso dizer? Ela caça novos escritores e divulga, ajuda a tornar aquela obra conhecida. E são livros maravilhosos também. Esse daqui eu me interessei quando eles mandaram a lista com as sinopses, porque é uma ficção científica e que se passa em 2100, logo após uma grande pandemia, onde as pessoas tiveram que se isolar umas das outras e, mais ainda, tiveram que, ao sair na rua, vestir trajes de proteção, ou seja, eram camadas e camadas de isolamento. E com isso, né, o convívio social teve que ser restrito, inclusive no ambiente de trabalho, muitas mortes. Então a máquina veio para meio que substituir a presença humana
para evitar a proliferação do vírus. Então a gente vê aqui robôs, máquinas trabalhando desde serviços comuns até serviços mais complexos. E passa o tempo, né? Eles se sentem um pouco insignificantes, acham que não fazem mais falta, que a vida humana já não importa mais e decidem fazer meio que uma revolução. Aparece lá a figura de uma mulher, parece se passando por uma mulher que fomenta esse espírito de revolução nessas pessoas. E tudo coincide também com a ida de uma missão espacial a Marte, onde parece que vai ter uma nova vida em Marte. Os estudos já confirmaram isso. Então era a primeira missão para habitar Marte e tudo isso era para destruir as máquinas e destruir essa missão. Então eu achei o livro muito bem escrito, porque tudo foi muito amarradinho, uma imaginação muito interessante que faz a gente se lembrar dos horrores, infelizmente, que a gente viveu durante a pandemia e faz a gente imaginar como é que seria realmente se as máquinas tomassem de conta, né, o avanço da inteligência artificial e os perigos que isso pode trazer. E o final, gente, é assim, ai não acredito. Leiam, muito bom, 100 e poucas páginas, eu adorei. Outro livro que eu li, esse daqui eu não tive fé que teve tempo de ler, que é Os Meus Dias na Livraria Morizaki. É um livro de ficção de cura. Ele é um livro japonês. Aqui é uma moça que mora em Tóquio, mas ela é do interior. Ela foi morar em Tóquio a trabalho, em busca de uma vida melhor. Entra lá numa empresa grande, conhece um cara, começa a se relacionar com esse cara. Do nada ele chega pra ela e diz que está noivo, ou seja, ele tinha um relacionamento já de muito tempo com outra pessoa e estava só usando ela. Frustração amorosa, né? Ela sai do emprego. Aí um tio que tem um sebo num bairro que é cheio de livrarias, e parece que esse bairro realmente existe, é o bairro com mais livrarias no mundo, que tá aqui, espaço no prédio em Jinboshou, o bairro das livrarias de Tóquio, um paraíso para leitores. E aqui é uma livraria de sebos, né? Livros antigos, discos antigos, livros exclusivos, né? Edições únicas. A venda não é tão grande quanto em livrarias que estão vendendo o sucesso do momento. Mas lá, e ela não era leitora e eu me identifiquei muito com ela, porque eu não era leitora, eu não fui uma criança leitora, uma adolescente leitora. Eu vim começar a ler na pandemia. E ela também veio começar a ler na vida adulta, não tinha nenhum interesse, pegou um livro, se encantou, encontrou outras pessoas que também gostavam de falar sobre livros, e aí ela começou a trocar ideias sobre os livros e virou uma leitora voraz. E aquele encanto de morar na livraria, num bairro muito gostoso, com uma cafeteria em frente. Ai, gente, esses livros realmente são um aconchego. Para você que tá na ressaca literária, para você que busca leituras que não tenham muito drama, que não façam a gente pensar muito, colocar muito em prática o nosso senso crítico, esse livro aqui eu acho que é uma boa, sabe? Não que ele não vá tratar de assuntos um pouco mais complexos do dia a dia da vida humana, trata, aqui tem algumas questões, mas o foco principal deles é trazer esse aconchego que a gente sente ao entrar na livraria, ao entrar numa cafeteria, ao estar rodeado de pessoas boas, entendeu? Esse livro, ele é muito gostosinho, eu adorei. E o último livro que eu li no mês de julho foi Esaú e Jacó, do meu querido Machado de Assis. Esse livro eu comecei a ler ele ano passado, quando eu estava numa fila para um atendimento médico. Li, não era nem a minha leitura da vez, coube na bolsa, eu levei e li. Só que aí eu deixei de mão, né? Voltei para ler. E, gente, maravilhoso. Eu acho que é um dos livros mais políticos de Machado de Assis, porque se passa mesmo ali no fim do Brasil Império e início do Brasil República. E ele mostra ali a população dividida, uns defendem a República, outros defendem o Império. E no meio disso tudo nós temos dois irmãos, Esaú e Jacó, que já brigavam na barriga da mãe. E quando saem, continuam com essa inimizade para o resto da vida. Divergiam em diversas opiniões, inclusive políticas, né? Um defendia o Império, outro defendia a República. Um era mais
tímido, retraído, o outro já era mais explosivo. E coincidências do destino, se apaixonam pela mesma mulher. Eu achei a premissa desse livro muito parecida com a premissa do livro da Carla Madeira, Véspera, que também tem um contexto bíblico por trás. Machado de Assis usa muito de artifícios da Bíblia, versículos, passagens, para incrementar, não, endossar a sua história, né? Não mostrar as analogias da vida humana com a Bíblia. E isso só mostra o quanto Machado de Assis era um homem inteligentíssimo. Eu não sei se ele era uma pessoa muito religiosa, mas aqui ele mostrou conhecimento de passagens da Bíblia de forma bem construída, não só passagens soltas, sabe? Mas tudo muito amarrado. Então, voltando aqui em comparação com a premissa, né, de Machado de Assis com Esaú, Jacó e Véspera da Carla Madeira, é que quem não leu ainda, mas é mais ou menos assim, Véspera é uma mulher que sempre sonhou em se casar e tal, decide casar com um rapaz, só que parece que era meio que queria casar para ter a casa dela, construir a família dela, não pelo amor ao casamento, pelo amor ao marido. E assim que se casou, ela meio que criou um ranço do marido. O marido começou a beber, de repente ela engravida, e ele, para se vingar dessa distância dela, né, ele colocou o nome dos filhos de Caim e Abel. Para quem conhece a história de Caim e Abel na Bíblia, Caim matou Abel, né? Foi Caim matou Abel, e ela fica com esse medo de que isso aconteça, se repita com os filhos. Então, esse medo da mãe, como também a mãe de Esaú e Jacó tem esse medo, essa preocupação, dessa inimizade dos filhos. A mulher, a mãe em Carla Madeira, em Véspera, também tem esse medo. Eles se apaixonam também pela mesma mulher e vão acontecendo fatalidades. É um livro bem mais pesado. Aqui eles não chegam a cometer nenhuma atrocidade, nenhuma barbaridade, nada que faça a gente embrulhar o estômago. Mas em Carla Madeira tem. Carla Madeira, eu acho o Véspera um livro bem pesadão, com um final que até hoje eu não sei dizer o que eu achei daquele final. Me dividiu completamente. É um baita livro, inclusive vai sair filme daqui a pouco, né, com Bruna Marquezine. Então eu achei as premissas bem interessantes, bem parecidas e interessantes, né? E aqui tem um fim trágico para um personagem bem que faz com que essa narrativa toda se torne ainda mais interessante. Você tem que ler se você ainda não leu. Machado de Assis, gente, é maravilhoso, né? Eu amo Machado de Assis. Minha próxima leitura dele será uma releitura de Dom Casmurro. A primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu acho que foi em 2022. Não li ele na escola. Como eu disse a vocês, eu não era uma leitora até os meus 30 anos. E quero fazer essa releitura porque na primeira vez que eu li, eu acho que meio que eu já entrei sendo Tim Capitu. Dessa vez eu quero fazer uma leitura de forma bem crítica mesmo, analisando os dois comportamentos. Mas no fim, gente, eu acho ainda que ela não traiu. O que é que vocês acham? Essa é uma das maiores polêmicas da literatura. Capitu traiu ou não traiu? E é isso que faz Machado de Assis ser incrível, porque ele não dá nenhuma pista se ele levou para ser mais tendencioso para Bentinho ou para Capitu. Ele deixa tudo muito aberto e cabe a nós decidirmos, escolhermos um lado, analisarmos, enfim, é um mistério perfeito, né? Então essas foram as minhas últimas leituras. Foi um vídeo mesmo só pra gente conversar um pouquinho, falar sobre as leituras, inclusive como é que estão as suas leituras, como é que foram esses últimos meses, o mês de agosto, o mês de julho, se foi bom de leitura, se foi produtivo, se você, assim como eu, vive altos e baixos de produtividade. Lembrando que nós não estamos numa corrida, quantidade não faz você menos ou mais leitor, né? O fato de eu ler só esse livro esse mês inteiro de agosto não faz de mim uma pessoa menos leitora do que uma que lê 5. Eu acho chega a ser até polêmica, né? Porque hoje em dia a gente vê nas redes sociais, principalmente lá no TikTok, meninas lendo compulsivamente vários e vários livros. Às vezes nem absorve muito o que aquele livro tá falando.
às vezes é atropelando. Eu já vi até meninas dizendo que pula parágrafos e eu fico, sério? Como é que você vai ler um livro e pula parágrafos? É por isso que eu digo, pra me ler Huckleberry Finn, eu falei isso até lá no Instagram, eu tô lendo ele devagar, porque eu tô sem tempo, eu sei que ele não tá sendo uma leitura dessas empolgantes que tá fazendo com que eu deixe de fazer outras coisas pra me ler ele, mas eu não quero ler ele na pressa. Eu quero saborear o livro, porque é um grande clássico, e eu acho que clássico a gente tem que ler com respeito, com cuidado e com carinho mesmo, né? Porque é um livro que atravessa gerações, séculos e tal, ele tem que ser lido com respeito, né? Diferente desses livros mais mamãozinho com açúcar, esses romancezinhos mais adolescentes que a gente lê assim rápido, não tem muito o que absorver, é mais um livro para lazer mesmo, são diferentes. Enfim, eu não tô querendo também dizer que quem só lê livros mamãozinho com açúcar não é leitor, muito pelo contrário. Meu início literário foi lendo Colleen Hoover, foi lendo realmente esses fenômenozinhos que estavam nas redes sociais. Depois que eu solidifiquei o meu hábito literário, inclusive tem vídeo falando sobre isso, como foi que eu criei o meu hábito literário. Depois que eu criei o meu hábito, foi que eu comecei a perceber quais são os meus gostos, o que é que eu gosto mais de ler e criei meu próprio estilo. Hoje eu não preciso mais, preciso às vezes para sair da minha zona de conforto, ficar vendo o que é que as outras pessoas estão lendo e colocar na minha lista, não. Eu já sigo alguns canais que eu gosto muito e quando elas estão lá resenhando os livros, se eu achar interessante eu coloco na minha wishlist, se eu não achar eu não coloco, porque antes eu colocava só porque aquela pessoa estava indicando. Mas é isso, hoje meu wishlist lá da Amazon está repleta de livros que eu pretendo ler, então quando entra alguma promoção eu vou logo lá. E são vários e vários livros. Eu amo clássicos nacionais, clássicos ingleses, então essa é o meu nicho, sabe? E gosto muito desses ficções de cura, então assim, eu fico sempre mesclando. Romancezinhos mais mamão com açúcar, esses que são sucesso lá de TikTok, nunca mais eu li. Eu acho que nem sei qual foi o último livro desses que eu li. Mas enfim, cada um lê o que gosta, não tem regras para você ler um livro, só leia, né? Pega um livro e leia e faça que nem ela fez, como eu fiz, né? Pegou um livro, se apaixonou, sentiu empolgação, foi buscar outros livros, foi buscar pessoas que falavam sobre livros, foi buscar pessoas com quem você conversa sobre livros e aí você vai fomentando o seu hábito literário. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa aí nos comentários indicações de livros, como andam as suas leituras. E é isso. Muito obrigada por mais um vídeo. Me desculpem por ter demorado a postar. E até o próximo vídeo. Tchau!